Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Semana passada então eu gravei toda a teoria desse módulo 3. Então nós só vamos resolver os exercícios da aula daqui para frente, correto? Hoje então aí resolvendo os exercícios da aula 67, eu vou estar deixando na descrição abaixo o link da aula teórica, tá ok? O exercício 1, portanto, pede para nós quais equações a seguir são lineares. Então, quais equações a seguir são lineares? Se você observar, no resuminho, equações lineares variáveis ou incógnitas com expoente 1. Obrigatoriamente, para que seja uma equação linear, a variável ou a incógnita tem que ter expoente 1. Então nós podemos observar nitidamente que o item A não é uma equação linear. Por que ela não é? Porque esse z, se eu colocá-lo para cima, isso fica 2 vezes z elevado a menos 1. Inverte a fração, inverte o sinal do expoente. Portanto, o item A não é linear, tá ok? Não é linear. No item B, observa que se você extrair o radical no item B, assim como no Z aqui, você vai ter x elevado a meio e o teu Z também vai ser elevado a meio. Portanto, o item B também não é uma equação linear. O item C, o expoente do x e do y são iguais a 1, portanto, é uma equação linear. O item C é linear, tá ok? No item D, não é linear, pois o expoente, aí no caso de x, é x ao quadrado, é diferente de 1. Portanto, não é linear, tá ok? O que mais que nós temos? Item E, 2x menos y mais w menos z mais t elevado a zero. Isso aqui porque todo número elevado a zero é 1. Então você pode substituir o t elevado a zero por quem? Por 1. E aí todos os demais expoentes das incógnitas ou das variáveis são iguais a 1. Portanto, isto é uma equação linear. Tá? No item F, não é linear, pois o expoente de t é 2. Além disso, se o expoente de t for 1, a equação ainda não é linear, pois temos uma multiplicação entre duas variáveis t e y. Tá ok? Aqui no caso, então, nós temos duas situações que não transformam esta equação linear. Portanto, não é linear. Ok? Simples, fácil assim. No exercício 2, ele pede para nós escrevermos a matriz completa. O que vai ser a matriz completa aí, pessoal? Nós vamos considerar todos os coeficientes, né? Então, a minha matriz completa vai ser 1, 3, menos 3 e 2. Se eu parasse aqui e fechasse o parênteses, isso é uma matriz incompleta. Eu acrescento os meus termos independentes, 5 e 9, e isso torna para nós uma matriz completa. Tá ok? Uma matriz completa. No item B, utilizando as operações elementares sobre as linhas da matriz C acima, obtém a matriz equivalente reduzida à forma de escala. Tá? Então aqui, pessoal, eu já tenho ela resolvido. Para ficar mais fácil, então nós vamos direto aí para resolução. Perfeito? Só um minutinho, deixa eu só selecionar aqui e já colo para vocês. Então nós temos aí
o exercício 2, item A, e aqui, portanto, nós temos o item B, a matriz na forma reduzida escalonada. Lembra que tem a regrinha, hein? Lembra que eu passei a regrinha para vocês? Tá? O meu primeiro elemento para ser na forma escalonada tem que ser 1. E o próximo elemento aqui também tem que ser 1, que é anterior tem que ser nulo. Então, qual foi o procedimento? A minha linha 2, para eu zerar esse 3 aqui, ele ficar 0. Para eu zerá-lo, o que eu fiz? A linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Então, esse elemento ficou o quê? 0. O que nós precisamos na sequência, pessoal? Esse elemento aqui, ele tem que ser quanto? Ele tem que ser 1. Voltem lá na parte teórica e analisem aquelas condições que necessita para que nós tenhamos uma matriz na forma escalonada, né? Então, para que isso seja 1, o que eu fiz? A minha matriz aqui no caso, essa segunda linha, eu multipliquei ela por 1/11. Só a segunda linha, multipliquei ela por 1/11. E aí, automaticamente, esse elemento aqui, ele tem que ser quem? Ele tem que ser 0. Para que isso seja 0, a minha linha 1 é a linha 1 mais 3 vezes a linha 2. Portanto, aí no caso, nós temos a matriz na forma escalonada que satisfaz as condições. Tá ok? O item C deu o conjunto verdade do sistema resolvido. Então, nós podemos transformar aí, no caso, essa matriz que nós encontramos na forma escalonada, né? Então, aí nós já conseguimos encontrar direto os valores de x e y, porque essa matriz, portanto, já está na forma escalonada. Só um minutinho. Então, dessa matriz aqui, ó, observa o seguinte. Então, ficou como? Ó, x mais 0y igual a 37/11. 0x mais y igual a menos 6/11. Se você esconder esse 0x aqui, ó, todo número multiplicado por 0 é 0, não é? Ó? Então, o que sobrou? Que x igual a 37/11. Todo número multiplicado por 0 é 0, sobrou apenas y. Quem que é y? Menos 6/11. Simples assim, pessoal. Muito simples, muito tranquilo. Só prestar atenção que não tem erro. Não tem erro nenhum, beleza? No exercício 3, ele pede para nós resolvermos o sistema abaixo usando operações elementares sobre as linhas da matriz completa do sistema. Então, vamos lá. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas tranquilo de se resolver, tá? Vou explicar para vocês passo a passo o procedimento. Passo a passo. Então, nós temos aqui a matriz. Pelo método, caso você tenha dificuldade, volta lá na aula anterior que tem toda a teoria para vocês, tá? Então, aqui nós temos o exercício 3, ó. Esse é o exercício 3. Então, observe que eu copiei aqui no caso a minha matriz, o quê? A minha matriz completa. Então, nós temos aqui a matriz completa. Ó, 2, 1, 1, 7, 1, 2, 1, 8, 1, 1, 2 e 9. Essa, portanto, é minha matriz completa. Para eu encontrar, então, a matriz da forma escalonada, né? Matriz escalonada.
que nós devemos fazer, pessoal? Esse elemento aqui, esse elemento, ele tem que ser quem? Ele tem que ser 1. O que eu fiz para que esse elemento seja 1? Eu poderia ter trocado a primeira linha com a segunda linha, correto? Ou trocar a primeira linha com a terceira linha. Eu troquei a primeira linha com a terceira linha justamente para isso ficar numa forma crescente. 1, 1 e 2. Tá ok? Qual que é o próximo procedimento? Esses dois elementos, eles devem ser iguais a 0. Esses dois elementos, eles devem ser quanto? 0. O que eu fiz para obter isso aqui 0? Então, a minha nova linha 2 é a linha 2 menos a linha 1. Então, eu fiz 1 menos 1, 0. E a minha linha 3 é a própria linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Então, eu fiz 2 menos 2 vezes 1, 0. Não se esqueça que esse procedimento eu tenho que fazer para todos os demais elementos, tá? Então, aqui, por exemplo, fica 7 menos 2 vezes 8. Então, fica 7 menos quanto? 16, né? Então, é a linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Perfeito? Então, esse procedimento a gente faz com todos os elementos. Então, observa que eu já tenho aqui 0 e 0, tá? Para nós transformarmos isso na forma escalonada, isso significa que esse elemento menos 1, ele precisa ser quem agora? Ele precisa virar 0. Qual que é o procedimento que eu fiz para que isso seja 0? Então, eu somei 1 com menos 1, 0. Só que eu preciso fazer para todos os elementos, L3 mais L2. Então, a minha nova linha 3 é a própria linha 3 somado com a L2. Tá ok? Então, observa que deu menos 4. Ó, menos 3 mais menos 1, menos 4. Menos 11 mais menos 1, menos 12. Isso nós precisamos fazer para todos os elementos. Para todos os elementos. Então, nós podemos observar que aqui, então, já formou o que para nós? Uma escada, correto? O próximo procedimento, o que é? Esse primeiro elemento, ele tem que ser 1, né? Então, observa que o primeiro elemento de cada linha não nula tem que ser quanto? 1. Então, esse menos 4, ele precisa virar 1. Para que ele vire 1, eu multipliquei a terceira linha por quem? Por menos 1/4. Todos esses elementos são multiplicados por menos 1/4. Então, nós encontramos esse resultado para a linha 3, correto? O que acontece ainda? Se esse elemento aqui é 1, obrigatoriamente esse aqui tem que ser 0. Então, esse elemento 1 tem que ser 0. E esse elemento aqui, que é o primeiro elemento não nulo dessa linha não nula, é 1. Esse elemento que é menos 1 precisa virar quem? 0. Tá? Então, o que eu faço para que esse elemento aqui vire 0? Eu preciso fazer com que esse elemento aqui também vire 0. Tá bom? Esse, portanto, é o procedimento. Então, L2 mais L3. Quando você soma L2 mais L3, menos 1 mais 1, virou o quê? 0. Tá bom? E a L1 menos a L2 transforma esse elemento igual a 0. Tá ok? E para nós finalizarmos, para transformarmos isso na forma escalonada, então eu fiz L1 menos L3 e aí, portanto, eu consegui transformar ele na forma escalonada. Então, esse elemento aqui, ele virou 0
nós na verdade encontramos aqui uma matriz identidade, né? Isso, portanto, é uma matriz identidade. E aí esse resultado automaticamente, 1, 2 e 3, respectivamente, são os valores de x, y e z. Portanto, é a nossa solução. X, Y e Z, o conjunto verdade, 1, 2 e 3. Beleza? Dá um pouquinho de trabalho, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, ok? E aí, o que ele pede para nós? Nós temos mais o item, exercício 3, item A. Dê a classificação do sistema. Sistema possível determinado, sistema possível indeterminado ou sistema impossível. Como eu tenho um único valor para x, um único valor para y e um único valor para z, esse sistema ele é classificado como um sistema possível determinado. Ele é um sistema SPD. Sistema SPD. Sistema possível e determinado, porque eu tenho um único valor para x, um único valor para y e um único valor para z, ok? O que nós temos no exercício 4? O exercício 4 fala o seguinte: observe a equação química que representa a fermentação do açúcar. E aí nós temos a equação química, não entendo nada, isso aqui para mim é grego. Uma das formas de equilibrar essa equação é igualar em seus dois membros as quantidades de átomos de cada elemento químico. Esse processo dá origem ao seguinte sistema. Determine o conjunto solução do sistema e calcule os menores valores inteiros positivos de x, y e z que formam uma das soluções desse sistema. Então observa que para nós resolvermos aí esse sistema, nós precisamos então escrever uma matriz ou simplesmente resolver esse sistema. Tá? De que forma? Fica a critério de cada um. A forma que você pode resolver fica a critério de cada um. Você pode simplesmente substituir nesse 6x por y mais 2z. Fica uma forma. Tá? Você pode falar então que 12x é 2 vezes y mais 2z. Aí a forma que você vai resolver fica a seu critério, tá? Vamos resolver então, ó. Isso aqui, o que nós vamos ter? 6x é igual a y mais 2z. Se eu dividir tudo isso aqui por 6, eu vou ter que 2x é igual a quem? A z, ou que z é igual a 2x. E esse 6z eu vou substituir por y mais 2z. Então vai ficar y mais 2z, y mais 2z é igual a 2y mais z. Ok? Se eu passar esse y para cá, essa equação aqui vai ficar o seguinte, ó. Passa esse z para o primeiro membro, vai ficar 2z menos z, vai sobrar o que para nós? Z. E passa esse y para cá, vai ficar 2y menos y, isso dá y. Então você tem que z igual a quem? A y. Z igual a y. Se o z é igual a y, você volta aqui nessa segunda equação. Deixa eu apagar isso aqui que não ficou legal. Você volta aqui nessa equação aqui, ó, e você tem que z igual a y, não é?
Se o z é igual a y, eu posso falar que 2x é igual a y. Então, daqui eu posso falar que 2x é igual a z, que é igual a y. Tanto faz. Volta para essa primeira equação aqui, ó. Eu tenho que 6x é igual a y mais 2z. O meu y é 2x. Eu posso substituir o meu y por 2x. Que dessa equação eu tenho que y é 2x. Mais quem? 2z. Passa esse 2x para cá, vai ficar 4x é igual a 2z. Divide isso por 2, então nós vamos ter que 2x é igual a z. E aí, como que você vai escrever isso? Fica a seu critério, tá? Fica a seu critério. Ah, eu quero escrever tudo em função do x, quero escrever em função do t, quero escrever em função de v. Não tem problema, não tem problema, tá bom? Então eu tenho que y é 2x, z é 2x. Então a minha solução ficaria o seguinte, ó. Como que eu vou responder isso? Qual que fica a minha solução? Se eu escrever o x em função de t, então a minha resposta é t, x, y e z. Quem que é meu y? Z. Quem que é meu z? 2x. Então isso vai ficar 2t. E 2t. Essa é a minha resposta. Só que ele está pedindo para nós, aí no caso, os menores valores inteiros. Menores valores inteiros positivos. Isso significa que eu vou substituir o x, y e z por 1. Então, se eu tenho os menores inteiros positivos, o meu x, que no caso o meu t vai ser 1, o meu y, que é 2t, vai ser 2, e o meu 2t também vai ser 2. Portanto, os menores valores inteiros positivos de x, y e z são 1, 2 e 2. Essa, portanto, é a nossa resposta. Tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.